Aula de Matemática com o professor Cazé. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Na aula de hoje nós vamos falar sobre potenciação com números naturais. Então, primeiro vamos compreender o que é isso, o que é uma potenciação. Bom, uma potenciação nada mais é do que uma forma simplificada de você escrever uma multiplicação com vários números iguais. Por exemplo, quando eu tenho aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Bom, observe que a multiplicação é feita por fatores iguais a 2, todos eles são iguais. Então, ao invés de ficar escrevendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu posso simplesmente escrever esse número que se repete aqui e em cima dele eu coloco um número que indica a quantidade de vezes em que esse número aqui apareceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ao invés de escrever essa multiplicação com 6 números iguais a 2, eu escrevo 2 elevado à sexta. Esse número de baixo, ele é chamado de base. A base representa o número que vai ser multiplicado por ele mesmo. E esse número de cima, de tamanho menor, é o que nós chamamos de expoente. O expoente, ele indica quantas vezes a base foi multiplicada por ela mesma. Nesse caso aqui, 6 vezes. Observe que o 2 aparece 6 vezes na multiplicação. Então, escrevemos 2 elevado a 6. Ora, se quisermos calcular esse valor, é só a gente fazer isso aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, o que a gente faz é multiplicar um número pelo outro. Vamos deixar indicado aqui, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, o resultado dessa multiplicação toda é 64. Então, 64 é o resultado da potência. Então, nós temos aqui a base, que é o 2, o expoente, que é 6, nesse caso, e esse 64 é chamado de valor da potência, que é quando você efetua a multiplicação e acha um número cujo expoente não aparece. Você só tem um número com expoente 1, e o expoente 1 ele não aparece. É o resultado dessa conta aqui. Bom, um outro exemplo, para a gente fixar as ideias, vamos pensar que nós tivéssemos isso aqui, 5 elevado a 3. Bom, primeiro, como que eu calculo isso? O primeiro passo é saber que 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5. Então, se eu quiser saber o valor dessa potência, eu tenho que fazer 5 vezes 5 vezes 5. Ora, 5 vezes 5, 25. Aí agora a gente faz 25 vezes 5, que vai dar 125. Esse 125 é o que a gente chama de valor da potência. Bom, uma aplicação simples disso daí, que a gente pode perceber, é a seguinte. Imagina que você tem aqui um armário. Esse armário tem 5 gavetas. Cada gaveta tem 5 caixas. Em cada caixa há 5 chaveiros. E em cada chaveiro 5 chaves. Olha, se eu quiser saber quantas chaves nós temos aqui dentro desse armário, eu tenho que pegar a quantidade de gavetas, que são 5, multiplico pela quantidade de caixas, que são 5, multiplico pela quantidade de chaveiros, que são 5, e multiplico pela quantidade de chaves de cada chaveiro, que são 5. Então, isso aqui vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é o mesmo que 5 elevado à quarta. Então, a quantidade de chaves que nós temos aqui é 5 elevado à quarta. E 5 elevado à quarta
5 vezes 5, 25. Fazendo a continha, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. E 125 vezes 5 vai dar 625. Então, quantas chaves tem dentro desse armário aqui? 625 chaves, conforme mostra a solução aqui embaixo. Bom, antes da gente passar para a nossa atividade, vamos a mais dois exemplos. O primeiro exemplo tem aqui 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, está pedindo para escrever na forma de potência. Então, a forma de potência é aquela forma que você tem a base e o expoente. A base é o 7, porque é o 7 que está se repetindo. E quantas vezes ele se repete? 4 vezes. Então, a potência é 7 elevado à quarta. No exemplo 2, está pedindo para escrever 8 elevado a 2, né, ou 8 ao quadrado. Isso aí a gente vai ver a leitura aqui quando o expoente é 2, a gente lê da seguinte forma. Vamos supor 10 elevado a 2. A leitura disso é assim, é 10 ao quadrado. Quando for 3, a gente troca o quadrado por cubo. 10 elevado a 3 é 10 ao cubo. Ou pode ser lido também da seguinte forma, 10 elevado a 2. Aqui pode ser escrito ao invés de 10 ao cubo, 10 elevado a 3, ou a terceira potência. E assim por diante. Só o que pode ser chamado de quadrado é quando o expoente é 2 e cubo quando o expoente é 3. Os outros números nós escrevemos normalmente. Por exemplo, 10 elevado a 4. Como que a gente lê isso daqui? 10 elevado a 4. Ou 10 elevado à quarta potência. Voltando ao nosso exemplo 2, está pedindo para escrever na forma de produto e calcular 8 elevado a 2, ou 8 ao quadrado. Então, 8 ao quadrado, ou 8 elevado a 2, é o mesmo que 8 vezes 8. Essa aqui é a forma de produto que o enunciado pede. E agora vamos calcular. Calcular é efetuar esse produto, essa multiplicação. 8 vezes 8, 64. Esse aqui é o cálculo que o enunciado pede. Nós escrevemos na forma de produto, que é 8 vezes 8, e depois calculamos o valor desse produto, ou dessa multiplicação. Produto e multiplicação são sinônimos. Então, agora a gente já pode ir para a nossa atividade. Então, vamos tentar fazer a atividade e amanhã eu estarei presente com vocês, tirando dúvidas na aula síncrona, ok? Grande abraço para todos, bons estudos e até amanhã.